Olá, pessoal! Esta é a aula de Química sobre misturas e substâncias, e eu sou a professora Daniele. Podemos encontrar na natureza materiais constituídos de substâncias puras ou de misturas. A maior parte delas provém de misturas, sendo formado pela união de duas ou mais substâncias diferentes. O ar, por exemplo, é constituído de oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, entre outros. A água do mar apresenta uma variedade de sais e outras substâncias dissolvidas. O solo também é formado por diferentes substâncias. Enfim, praticamente tudo aquilo que usamos ou consumimos no dia a dia deriva de uma mistura. Substâncias puras. Elas se subdividem em dois tipos, substâncias simples e substâncias compostas. Mas o que é uma substância pura? Material formado por um único tipo de molécula, as quais apresentam propriedades constantes e definidas. Essas propriedades são aquelas que já vimos em aulas anteriores, como ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, as substâncias puras têm esses pontos definidos. Vamos conhecer, então, o que é uma substância simples. As substâncias simples são compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico. Exemplo, H2. O outro exemplo é o gás oxigênio, que é um gás extremamente importante para os seres vivos. Isso quer dizer o quê? O elemento químico é um só, não importa sua quantidade. Aí se caracteriza uma substância simples. A substância composta são compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, o CO2, como nós temos aí. O outro exemplo é a água. Então, ele apresenta propriedades constantes e definidas, porém, não é constituído de um único tipo de elemento químico. Pode ser mais de um diferente. Misturas. Matéria formada pela associação de duas ou mais substâncias diferentes sem proporção determinada nem definida, cujas moléculas ou íons permanecem sem alteração. Mas o que quer dizer sem proporção determinada nem definidas? Vimos que as substâncias elas apresentam proporções determinadas e definidas, ou seja, ponto de fusão e ponto de ebulição determinados. As misturas, elas não apresentam de modo geral essas determinações, mas elas se dividem em misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas. São misturas que não é possível distinguir as partes que as compõem. As misturas homogêneas apresentam apenas uma fase, um único aspecto visual. São formadas quando o material tem a capacidade de dissolver o outro. Um exemplo é colocarmos o sal em uma determinada proporção dentro de um copo com água. A água consegue dissolver completamente o sal ao ponto que não sabemos aonde está o sal ali dentro. Isso se caracteriza como uma mistura homogênea. Um outro exemplo é colocarmos também açúcar em água em uma determinada proporção. A água vai conseguir dissolver o açúcar, ao ponto que também não vamos distinguir de uma forma visual o açúcar que está ali dentro. Misturas heterogêneas. São misturas que conseguimos ver e distinguir as partes que a formam. As misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase, dois ou mais aspectos visuais, são formadas quando o material não dissolve o outro. Um exemplo bem claro é óleo e água, que não se misturam. Aqui terminamos a nossa aula sobre misturas e substâncias. Muito obrigada!